Olá pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui agora para poder trazer informações úteis sobre dicas de saúde, como manter a estrutura da pele, dos vasos sanguíneos. E para isso eu vou comentar com vocês uma matéria publicada na Folha de São Paulo na semana passada, chamada Colágeno Mania. Essa matéria diz o seguinte: barras de cereais, chocolates, café, refrigerante e até água mineral, né? A quantidade e a variedade de alimentos com adição de colágeno que prometem melhorar a firmeza e a aparência da pele não param de crescer. Proteína mais abundante do corpo humano, o colágeno é produzido naturalmente pelo organismo e tem papel fundamental nas cartilagens, nos ossos e nos tecidos. Deixa eu ser mais específico para vocês. Então, ele participa das cartilagens, dos ossos, dos tecidos, principalmente a sustentação da pele, nossa pele como um todo. Quando a gente começa a envelhecer, começam a aparecer aqueles vincos, aquelas rugas, isso já é falta de colágeno, ele diminui a sua produção depois de um certo tempo. Ele faz parte ainda do revestimento interno dos vasos sanguíneos, das artérias, das veias. Então, o colágeno é uma proteína muito importante. Então, essa proteína, e com o passar dos anos, no entanto, sua produção entra em declínio, como tudo no nosso corpo. E aí que as comidas turbinadas prometem agir. Facilmente incorporável aos alimentos, sem causar mudança no aspecto ou deixar um sabor residual, o colágeno se espalhou por todo tipo de produto. E agora é uma das grandes apostas do setor dos chamados nutracêuticos, ou seja, alimentos que têm alguma propriedade terapêutica. Mas apesar do sucesso de vendas, os benefícios desse tipo de suplementação ainda são controversos entre os especialistas. Porque o colágeno é uma molécula bastante longa e na hora da digestão ele acaba sendo dividido em aminoácidos menores. Bom, a conclusão dessa matéria toda aqui é o de sempre. Os produtores desse nutracêutico do colágeno dizendo que existem alguns trabalhos mostrando benefício e, por outro lado, vários outros especialistas dizendo que usar o colágeno não traz benefício. Então, para a gente não ficar entre usar o colágeno ou não usar o colágeno, que tal a gente aprender como fazer para manter a quantidade grande do nosso colágeno, para fazer diminuir o declínio da produção desse nosso colágeno? E é isso que eu vou estar ensinando para vocês, exatamente o que eu ensino, né, no consultório para meus pacientes e prescrevo para eles. Então, o colágeno é uma proteína muito longa e ela é formada basicamente por dois aminoácidos, a lisina e a prolina. Nós temos 20 aminoácidos diferentes formando todas as proteínas, hormônios, neurotransmissores do nosso organismo. E essa lisina e prolina são duas dessas 20. Elas são as mais abundantes no colágeno. Agora, coisa importante de saber: a lisina, a prolina, a vitamina C, ou seja, o ácido ascórbico, é importante nesse processo. A água, talvez mais ainda. A água, ela, no nosso colágeno, ela é quase 80% do nosso colágeno. Então, um grande problema na perda de colágeno é a desidratação crônica. Isso lembra alguma coisa a vocês? Vocês lembram da história que não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes? Que nós temos ali meia dúzia de monstrinhos participando de todo o estrago que ocorre no nosso organismo? Muito bem, a desidratação crônica dentro das células e no meio que permeia as células é uma que eu falo para vocês aqui há 6 anos. Então, água é muito importante. A gente pode administrar para os pacientes em forma manipulável, por exemplo, 1 grama ao dia da lisina, 1 grama ao dia da prolina, 300 a 500 miligramas ao dia, depende do paciente, né, de vitamina C. E essas substâncias vão participar na formação desse colágeno. Uma outra coisa que eu indico para os meus pacientes todos é o silício. Eu dou silício na forma quelado, junto com o aminoácido, na dose entre 25 e 50 miligramas por dia. Ele também vai estar, assim, participando da formação do colágeno. Quando eu dou a matéria-prima necessária para o organismo produzir, depois do metabolismo, o colágeno, eu consigo. Agora, se eu der esse colágeno pronto, obviamente ele vai ter que passar pelo processo de digestão, que vai quebrar esse colágeno de novo nessas várias partezinhas que o constituem.
Então é muito mais importante a gente estar dando matéria-prima para o corpo estar produzindo esse colágeno. Okay? E evitar as coisas que destroem esse colágeno ou diminuem a produção deles, como o tabagismo, o cigarro, o álcool em excesso, né? A quantidade de carboidratos de alto índice glicêmico, os radicais livres, olha aí, outro monstrinho. Lembra da oxidação excessiva? Radicais livres, controlar a oxidação do nosso corpo, controlar a inflamação crônica silenciosa. Então, eu tomando essas medidas todas, eu estou preservando o colágeno que eu já tenho e ajudando a produzir mais. E esse colágeno, obviamente, não vai ter efeito só estético, vai ter efeito nas minhas articulações, na parede das minhas artérias, das minhas veias, e assim vai. Então, esse é o jeito manual do proprietário da gente entender como é que funcionam os mecanismos que destroem e os que reconstroem todo o nosso organismo. E não é tudo à base de uma coisa que é indicada para você, ou um remédio para isso, ou um suplemento para isso. Não, a gente precisa aprender como é que funciona. Essa é a bioquímica médica. Isso que foi esquecido ao longo dos últimos anos, né, na nossa atuação médica ortodoxa. Então, gente, para você que está ligando, está sintonizando agora a nossa Mundial e não conhece ainda o Manual do Proprietário, fica aqui a dica. Isso tudo que eu falo para vocês durante esses anos todos, daqui 3 dias vai estar já no YouTube. É só acessar youtube.com, colocar o meu nome ali, Edmond Saab Júnior, pode colocar traço Rádio Mundial para ficar mais fácil, e ali vão aparecer quadradinhos com os títulos, e vocês vão estar podendo, quem, por exemplo, ligou agora e não ouviu que era importante para o colágeno, a L-lisina, a L-prolina, a vitamina C, o silício, a água, né? Vai ali poder estar ouvindo de novo e anotando tudo que for interessante. Tem lá, tem também para vocês o site da Rádio Mundial, que é radiomundial.com.br. Os programas estão em podcast, vocês podem ver os programas anteriores. Tem o livro Manual do Proprietário, editado pela editora Delfos, há alguns anos, aí à disposição sobre encomenda nas grandes livrarias para vocês. Manual do Proprietário, também tem todas as dicas que eu falo aqui. É lógico que existem dicas novas e que estão sendo separadas para serem publicadas num próximo livro. Agora, quando esse próximo livro, não me perguntem, mas a intenção é que ele esteja nas mãos de vocês ainda, talvez esse ano, né? E com tudo que tinha de legal no primeiro e com muitas novidades para vocês estarem usufruindo ainda mais a favor da sua saúde. Eu vou, que nem eu faço sempre aqui, aproveitar para responder também algumas perguntas que me são enviadas por e-mail aqui para a Rádio Mundial. Eu gostaria que vocês soubessem que esse é o nosso contato. O e-mail da rádio é radiomundial@radiomundial.com.br. Então, repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Vocês enviem suas sugestões de pauta, suas dúvidas, suas perguntas aqui, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, me separa esse material todo e oportunamente eu estou respondendo a todos vocês. Então é muito importante vocês estarem participando disso, para o nosso programa ser mais interativo e estar ali preenchendo realmente as necessidades de vocês. Lembrem que a dúvida de vocês, a pergunta de vocês, também é de uma centena de outros ouvintes. Então, vamos participar e vamos estar perguntando sim, questionando e mandando uma série de e-mails. Obviamente, um ou outro e-mail eu não consigo responder, ou por não ter ainda, né, o preparo técnico para isso, não é? Não conhecer, às vezes, algumas coisas que me perguntam, e está muito difícil ter tempo para pesquisar programas que eu vou fazer, o que eu tenho normalmente que estudar, o que eu tenho que escrever para palestra, o que eu tenho que escrever de artigo para revista. Então fica muito difícil, mas mais cedo ou mais tarde eu acabo respondendo para vocês tudinho aqui pela nossa Rádio Mundial. Tá legal? Então eu vou aqui responder uma pergunta que ela faz o seguinte. Ela fala se eu posso falar um pouquinho sobre degeneração macular da retina, não é? Então, o que é a degeneração macular da retina? Degeneração macular da retina é uma causa mais comum de cegueira nos pacientes idosos. A nossa retina degenera, existem 2 tipos de degeneração, uma seca e uma úmida, e você perde simplesmente a visão. E o que a gente pode fazer
para estar prevenindo essa degeneração macular? A gente pode, primeiro, estar suplementando luteína, isso, uma média de 5 a 10 miligramas por dia. Esse pigmento protege a nossa retina, a nossa mácula. Zeaxantina também na mesma quantidade, 10 miligramas. Proteção solar, óculos de sol com lentes boas para proteger dos raios ultravioleta. Isso tudo vai ajudar a estar prevenindo essa degeneração macular. Mas sem esquecer daquilo que eu sempre falo para vocês. Todas as degenerações do nosso corpo têm meia dúzia de monstrinhos em comum. Então, nós temos que controlar a inflamação crônica silenciosa, controlar os radicais livres ou a oxidação excessiva, ter uma boa nutrição para manter o equilíbrio dos nutrientes. Então, fazendo isso tudo, eu diminuo a possibilidade da minha mácula, né, se degenerar, ou empurro isso mais para frente. Ok? Então lembre como é fácil esse processo de entender que não tem 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Que essas doenças ocorrem todas em função do declínio, do rompimento da homeostase, da harmonia do nosso organismo, permitindo que as doenças se manifestem e evoluam. Então, e quais são essas causas? São aquelas que eu sempre falo para vocês. Falta de oxigênio na célula, né? Desoxigenação crônica, falta de água nas células, desidratação crônica. Isso não só nas células, na matriz extracelular, no líquido que permeia todas essas células. Uma desproporção de nutrientes, carência de nutrientes, toxicologia ambiental. É uma série de coisas que estão invadindo o nosso corpo no dia a dia. Está invadindo o nosso corpo amaciante de roupa, está invadindo o nosso corpo material de limpeza, está invadindo o nosso corpo alumínio do banho que a gente toma de manhã. Muitas cidades que vocês aí estão me escutando agora pela rádio, tem a sua água tratada com sulfato de alumínio. Esse alumínio entra por inalação, entra através da pele, além de outros metais pesados, como chumbo, mercúrio, contaminação por peixes e frutos do mar. Então, estão entrando no nosso corpo mais agrotóxicos, conservantes, acidulantes, e essas substâncias todas reagindo umas com as outras, formando novas substâncias que nós não temos controle, alterando a frequência do nosso sistema. Isso tudo, né, vai alterando essa toxicologia ambiental. Isso vai causando inflamação crônica silenciosa, né, vai alterando uma dieta alta, de alto índice glicêmico, vai causando endurecimento das proteínas através de um fenômeno chamado glicação, que é a junção de uma molécula de glicose com uma de proteína, endurecendo e alterando essas nossas proteínas. Essa glicação também, ela tem participação em tudo isso, desde a degeneração macular, desde uma arteriopatia que obstrua uma coronária e te leva a infarto, ou obstrua uma carótida, né, trazendo uma aterosclerose que obstrua a carótida e te leva a um derrame cerebral, um acidente vascular cerebral. Todas elas têm a glicação no meio, tem inflamação crônica silenciosa, tem muitas delas o aumento de resistência à insulina, que leva à hipertensão, leva à obesidade, leva à diabetes. Então, essas causas são tratadas facilmente utilizando a bioquímica médica, utilizando a medicina, a prática ortomolecular, utilizando a nutrologia clínica, não necessariamente só medicamentos. Então, nós temos que começar a cuidar das causas das doenças e não simplesmente dos sintomas que a gente vem falando e fazendo aqui atualmente no nosso sistema de saúde. Tá ok? Tem mais uma dúvida de uma ouvinte, que é a Elisângela. A Elisângela fala o seguinte, que ela está fazendo uso de esomeprazol há mais ou menos 5 meses devido a gastrite e esofagite. Né? E ela fala que está com deficiências de vitaminas. E ela gostaria de utilizar magnésio. Bom, magnésio não é uma vitamina, é um mineral. E a dúvida dela é se ela deve comprar o hidróxido de magnésio ou o sulfato de magnésio. E ela me pergunta se uma planta chamada barbatimão é realmente eficaz no auxílio dos tratamentos de estômago. Bom, então, que nem eu falei para vocês, eu não sei se o barbatimão ele é realmente eficaz, eu não sei qual que é a substância ativa, né, desse fitoterápico, então eu não posso responder. Agora, em relação o que ela deveria fazer, é que ela já está 5 meses tomando esse bloqueador de bomba de prótons. Eu conversei com vocês, isso no programa da semana passada, inclusive uma preocupação hoje do órgão americano de controle de drogas e alimentos, que é o FDA,
onde eles veem um excesso na utilização dessas substâncias. E como eu digo para vocês também há anos, essas substâncias bloqueiam a produção de ácido clorídrico. E bloqueando a produção de ácido clorídrico no nosso organismo, não permite com que a gente absorva muita coisa da nossa alimentação. E a gente vai vamos nos tornando, obviamente, desnutridos, né? Malnutridos. Então, ela deve ter, sim, uma deficiência de vários minerais, de várias proteínas, por falta de vários aminoácidos que ela não absorveu, e até de vitaminas. Então, a primeira sugestão é, antes de pensar o que vai tomar, ela já começar a diminuir pela metade essa dose que foi dada. Por exemplo, se foi dado 40 miligramas por dia, ela passa a tomar, então já tomou 5 meses, chega, já é muito tempo, já é o suficiente. Toma uma semana metade dessa dose, 20 miligramas, se foi dado 20 miligramas, toma por uma semana só metade disso, 10 miligramas, aí na outra semana ela toma segunda, quarta e sexta só mais essa metadezinha, 10 miligramas, e na outra semana já para. Ou seja, desmama dessa droga, o que nem é sempre fácil, porque podem voltar os sintomas. E aí, se voltar os sintomas de azia, de queimação, eu vou sugerir para você de novo ir no youtube.com, colocar meu nome, e vocês vão lá procurar os programas que eu falo sobre bloqueadores de bomba de prótons, de omeprazol, de pantoprazol, anzoprazol, esomeprazol, e vocês vão ver como é que eu falo e o que eu peço para vocês fazerem, para se tiverem queimação e azia, como usar o bicarbonato de sódio, como usar o hidróxido de magnésio. Então, pergunta aqui, hidróxido de magnésio é bom para suplementar magnésio? Não. O hidróxido de magnésio é uma forma de magnésio ótima. O hidróxido de magnésio é ótimo como laxante para tratar da substipação intestinal, para o intestino preso, e ela é ótima também como antiácido, para diminuir essa acidez, essa queimação, essa pirose, essa azia, né? Mas não para estar administrando, porque ele é muito pouco absorvido. Então ela me pergunta aqui se ela deve comprar o sulfato ou o hidróxido. Bom, hidróxido já expliquei que não, porque ele é bom como antiácido e como laxante. E o sulfato de magnésio, ele não é a melhor escolha, apesar que vocês encontram aí no mercado suplementos, normalmente de origem americana, por exemplo, da Sandal, que é o óxido de magnésio, 250 miligramas, também não é uma forma adequada, mas é melhor que nada. Eu prefiro até do que usar o óxido de magnésio, usar o cloreto de magnésio que você compra na farmácia, o pó, coloca num litro de água, chacoalha aquilo e toma todo dia de manhã e de noite, 15 ml, tá, meia xicrinha de chá, de café, perdão, e aí vai durar um mês essa garrafa. Eu até prefiro, até mais barato nesse sentido. Mas agora, quem tem a oportunidade de ter uma prescrição de um nutrólogo, de um médico que seja, que use o magnésio na forma quelada com aminoácido, eu acho que a absorção é muito melhor, e eu uso em média 200, 300, talvez até 400 miligramas por dia para as pessoas, né, nas suas formas de rotina. E parece que já tem um ouvinte na linha querendo me fazer uma pergunta. Boa tarde, quem é? Oi, pois não? Acho que caiu, né, Donizete? Então tá bom. Então eu vou continuar falando para vocês aqui. E essa senhora, né, no caso aqui, Elisângela, ela não está, como ela me falou que ela está com déficit de vitamina e queria tomar o magnésio. Bom, ela deve estar com déficit de magnésio que nem nós todos, porque o magnésio também está muito baixo no nosso solo, né? Mas ela deve estar com déficit de mais uma série de coisas. E ela teria que estar realmente reavaliando isso. Mas só o fato dela começar a tirar esse inibidor de bomba de prótons, no caso o esomeprazol, ela volta a produzir ácido clorídrico e volta a ter uma absorção adequada, desde que ela tenha uma boa nutrição. Agora eu vou atender uma pessoa que está na linha. Boa tarde, quem é? Boa tarde. Oi, quem fala? É a Rivana. Oi, Rivana, tudo bem? Tudo. Pois não, Rivana. Então, você estava falando a respeito do magnésio. Sei. Então, é que eu tenho muita ansiedade, eu não consigo fazer regime, tá complicado. Tá bom. Eu fiz tratamento com magnésio, com shake. Tá legal. Então eu vou te orientar direitinho. Você pode me ouvir pelo rádio, tá bom, Rivana? Eu vou baixar. Eu estou muito acima do meu peso. Eu tenho 1,50 m. Eu estou pesando 86,60. Você tem quantos anos, Rivana? Tenho 31. 31 anos. Ok. Então eu vou te responder, você pode me ouvir pela rádio, tá bom? Obrigadão pela audiência. Então tá bom. Bom, a pergunta da Rivana é uma das coisas mais frequentes que a gente vê acontecer hoje no planeta, né? Obesidade
é realmente a causa de várias doenças. Agora, o que deve estar acontecendo com uma moça jovem, que nem a Rivana, que está com 31 anos, tem 1,50 m e pouco e tem 86 quilos? Provavelmente ela está desenvolvendo, ela desenvolveu uma coisa chamada síndrome metabólica, ou aumento de resistência à insulina. E eu tenho certeza que ela nunca fez um exame, nem o médico pediu, para ver como é que está a hemoglobina glicosilada dela. A hemoglobina glicosilada mostra qual é a média do açúcar no nosso sangue nos últimos 3 meses. E também não foi pedido junto quanto que ela gasta de insulina para poder manter essa média de açúcar no sangue, que deve estar bem alta. Então, esse aumento de resistência à insulina vai levando à obesidade, depois à hipertensão, depois à diabetes e todas as consequências dessas doenças, que são doenças inflamatórias, que são, esse tecido adiposo todo é uma usina de produção de substâncias inflamatórias. A primeira coisa que a gente tem que fazer aí, não adianta ficar tomando shake, isso e aquilo, viu, Rivana? E para vocês todos que estão vindo, vocês têm que seguir uma dieta de baixo índice glicêmico, uma dieta que vocês comam alimentos que façam o açúcar subir devagar. E essa dieta, ela é rigorosa, uma coisa que vocês devem evitar, todos. Primeiro, é açúcar, é doce, é trigo em excesso, seja refinado ou integral, é arroz branco, é batata, é refrigerante, é fritura. Uma boa dica para vocês seguirem é a dieta do SIMP, do Centro Integrado de Medicina Preventiva. Você pode acessar essa dieta está descrita em vários programas aqui, vocês podem ver pelo YouTube, pelo podcast da rádio, vocês podem ver até no site do simpsaude.com, simpsaude.com, que está muito velho, muito desatualizado, mas tem essa dietazinha lá para vocês. No livro Manual do Proprietário, essa dieta, eu já falei muitas vezes para vocês, que é comer fracionado, comer várias vezes ao dia, começar a sua alimentação por uma salada, demorar para comer essa salada, e tem lá a relação dos alimentos para vocês comerem. Então, se você começar por esse caminho, e uma outra coisa que eu sempre falei, suar uma camiseta por dia, ter alguma atividade física, não necessariamente correr, ir para uma academia, mas você passe a fazer uma atividade todo dia e vai aumentando isso progressivamente a hora que você for conseguindo. Isso vai ajudar a controlar. Precisa de ver também como é que está essa sua tireoide, precisa de ver se essa resistência à insulina não está muito alta, e não seria interessante você estar usando já cromo e vanádio numa fórmula, e além do cromo e vanádio, a metformina, que a gente pode pegar inclusive hoje na rede de saúde, que é uma substância da indústria farmacêutica, é uma substância alopática muito interessante e importante para quem está com resistência à insulina aumentada. Então, não adianta você ouvir de uma vizinha, olha, compra o shake da não sei da onde, compra o shake não sei do que, troca isso por uma refeição. Não, você vai gastar dinheiro, a gente não sabe o que tem de bom dentro desse shake, de qualquer maneira ele não tem energia vital, ele é uma coisa industrializada. Você poderia muito bem estar fazendo o seu próprio shake em casa. Você tem ali no Manual do Proprietário, nesses nossos programas todos, dicas de como fazer aquele suco desintoxicante, para estar fazendo e tomando aquilo 3, 4 vezes por dia, até se for o caso, quando tiver fome. Escolher seus alimentos, fazer uma atividade física e começar a reverter. Você é muito nova, tem 31 anos, e isso não só para você, mas para quem tem 50, 60, 70, não tem problema nenhum. A gente tem que pensar em fazer um caminho de marcha ré, um caminho de volta à boa saúde, à plenitude, tá ok? E para isso, você deveria estar seguindo o que a gente vem falando para vocês aí há 5 anos. Sem dúvida, você pode mudar sua vida num período muito curto. Se você levou 10, 15 anos para chegar nessa situação, você pode reverter isso tudo em 6 meses a 1 ano. É só seguir as dicas que a gente vem passando para vocês. Gente, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, desejar uma ótima semana, e na terça-feira que vem nós estamos juntos de novo. Abração a todos, tchau, tchau, pessoal.